Bom, dando continuidade aos vídeos da Quantum Magnetic, eu quero falar hoje sobre os oligoelementos e a análise da Quantum Magnetic. Quero falar um pouco sobre a definição dos oligoelementos, que também são conhecidos como microelementos ou elementos traços. São elementos de baixo peso molecular, podendo ser definidos como catalisadores do metabolismo de reações enzimáticas. E são sais minerais que estão em nosso organismo de uma quantidade muito pequena, mas a sua função é imprescindível para que o equilíbrio orgânico se mantenha tanto nas células vivas, animal como vegetal. E uma vez que há deficiência desses microelementos, há uma disfunção fisiológica, acarretando a uma doença fisiológica. E se essa deficiência persistir, o órgão não vai desempenhar o metabolismo adequado, alterando assim o estado de saúde como um todo, provocando manifestações de um estado patológico. Uma outra situação que pode ocorrer não é só a carência desses microelementos, mas sim uma inativação deles. E já existem relatos que a desativação desses microelementos ocorra pelo estresse, uma má alimentação, poluição sonora, entre outros fatores que desencadeiam esse desequilíbrio. Vou falar um pouquinho sobre a absorção dos oligoelementos. Então, os oligoelementos normalmente são administrados via oral, onde vai iniciar primeiramente uma absorção via mucosa bucal. E depois, através do sistema linfático, são levados para o sistema sanguíneo, que os distribui nos locais onde há carência. Então, você, terapeuta, vou dar uma dica, junto com a Quantum Magnetic, que é essa máquina, com a qual eu vou falar das análises e vou mostrar com mais detalhes sobre os oligoelementos, através dessa leitura que a máquina faz. E se você se especializar em oligoterapia, que é uma excelente forma de você ajudar o seu cliente a repor esses nutrientes, esses oligoelementos, vou dizer, já é uma terapia muito utilizada, é preventiva, equilibrante, e já tem diversos cursos de especialização e cursos online, cursos presenciais. Então busque se especializar, é muito interessante. Você que já vai fazer uso dessa máquina, desse equipamento quântico, através dessas análises você vai conseguir ter um tratamento muito legal, muito eficiente com o seu cliente, tá bom? Então, através da Quantum Magnetic, podemos observar que temos mais de 30 parâmetros de saúde. Dentre esses 30 parâmetros, existe um deles que são os minerais, a qual a gente está falando aqui desde o início, que são os oligoelementos. Ali você tem alguns minerais que são o cobre, ferro, o zinco, selênio, entre outros, onde a gente pode ver que tem, dentro dessa análise de cada cliente, você pode observar um déficit, uma deficiência do elemento ou um excesso desse elemento. Então, aí, a partir daí, você consegue entender os sintomas e as queixas do seu cliente. Através de uma anamnese anterior que você faça com o seu cliente, converse com ele, pergunte seus sintomas e queixas. A partir daí, você vai conseguir entender, porque a análise da Quantum Magnetic vai te ajudar a ver essas deficiências e esses excessos desses minerais. A partir daí você entende também quais são as patologias e os sintomas que ele tem e ajuda num tratamento eficiente, que seja pela oligoterapia ou outro tratamento terapêutico que você utiliza, ok? Agora eu quero falar com você sobre um dos oligoelementos que a Quantum Magnetic analisa, o zinco, que eu acho tão importante quanto os outros. Então eu quero falar um pouquinho sobre ele, nos próximos vídeos eu quero falar sobre outros para a gente ter um entendimento maior sobre o funcionamento desses microelementos dentro do nosso organismo. Bom, o zinco é um mineral muito importante para a manutenção de saúde do nosso corpo, pois ele participa de mais de 300 reações químicas no nosso corpo. A sua carência pode estar relacionada com uma má alimentação, pouca absorção pelo intestino e muita eliminação pela urina. Ele também participa na produção, na armazenagem e na secreção de alguns hormônios do nosso organismo, como a insulina, a testosterona e o cortisol. O zinco pode ser transportado pelo plasma de forma livre ou ligado a uma proteína, que é a albumina e a alfa-2 macroglobulina. As maiores concentrações de zinco estão nos ossos, nos dentes e na pele. E sua excreção é principalmente feita pelas fezes ou, de menor proporção, pela urina e leite materno. A deficiência de zinco também pode ser dada quando há um excesso de cálcio na dieta, reduzindo a absorção do zinco. Outra possibilidade também ocorre quando há uma grande formação de complexos insolúveis, envolvendo o zinco com outras substâncias, induzindo a sua deficiência.
Os sinais clínicos observados são uma diminuição na velocidade do crescimento, menor consumo de alimentos, uma cicatrização retardada, problemas reprodutivos e cutâneos. E em casos mais graves ocorre um emagrecimento muito rápido, diarreia, o pelo fica áspero, lesões da pele onde ela fica escamosa e com rachaduras. E ocorre também uma redução da resposta imune, acarretando em hipoplasia ou atrofia do timo, o que favorece a infecções pulmonares e entéricas. Também um bloqueio da espermatogênese e diminuição de peso. Bom, as principais fontes de zinco na alimentação estão na origem animal, como nas ostras, camarões, carne de vaca, frango, peixes. Nos grãos encontramos o germe de trigo, castanhas e cereais, legumes, mas as frutas e hortaliças, apesar de terem também o zinco, elas não são a fonte deste mineral, tá? Bom, com esse conhecimento que eu te passei, e também o conhecimento da quantum magnética e da análise que ela fornece, você terá um bom trabalho para você fornecer para o seu cliente. Mesmo que esse mineral seja essencial para o nosso organismo funcionar em equilíbrio, o excesso dele vai fazer mal também. É possível ter excesso deste mineral, como de qualquer outro mineral que está na relação dos oligoelementos. Para você ter uma ideia, uma pessoa se ela ingerir até 50 mg por dia por mais de uma semana ou 2 semanas, ela já está com excesso desse mineral no corpo e com dificuldade de excretá-lo. Aí os sintomas são vários, pode ter sonolência, letargia, diarreia, enjoos, tonturas, então vários sintomas vão aparecer pelo excesso também. Existe um padrão que é que é a RDA, a ingestão diária recomendada desse mineral. Para mulheres seria 12 mg por dia, para os homens 15 mg por dia. Então, para você ter uma ideia, se a pessoa passar de 50 até 50 mg por dia, ela já está com excesso. Então precisa tomar muito cuidado, saber quais alimentos que são ricos, equilibrar esses alimentos na dieta, tomar muito cuidado com a suplementação, né? Porque às vezes a pessoa vai usar uma suplementação achando que está com déficit, mas ela nem sabe quais são os sintomas desse déficit. Então ela tem que ter esse conhecimento, né? Você como terapeuta está aí para orientar o seu cliente. É muito importante esse conhecimento, essa orientação a ser passada, tá bom? Então, que isso seja bem olhado, bem cuidado, né? Com uma atenção muito cuidadosa, porque estamos tratando da saúde das pessoas e qualquer desvio, qualquer erro, há um sintoma muito grave que vai aparecer no futuro da saúde dessa pessoa, tá bom? Então, nos próximos vídeos eu quero falar sobre outros parâmetros que a quantum magnética oferece e fico à disposição. Meu contato está aí no final do vídeo. Até mais!